da Uniban. Bom, sem mais delongas, vamos passar a palavra agora para o pastor Leondas. Muito obrigado, pastor Leondas, por aceitar esse desafio. E, logo em seguida, nós ouviremos o pastor Rubens e depois teremos um momento para perguntas, né, e debate sobre esse tema. Deus nos abençoe. Amém. Quero agradecer ao convite, agradecer as palavras do pastor Ricardo, me colocou no nível muito acima do que eu estou, né? Colocou entre os melhores do Brasil, que responsabilidade. Agora eu vou falar, tô perdido, né? Se eu não corresponder. Brincadeira. Obrigado, pastor Ricardo, pelo carinho, os demais colegas de ministério. Obrigado pelo convite. Só quero fazer 2 correções. Eu percebi que tanto o pastor Antônio quanto o pastor Woz não estão conseguindo falar meu nome. E aí eu queria pronunciar direitinho. É Leônidas, não é Leondas, não. É Leônidas. E o Antônio fala Geller. Onde você arranjou esse R no meu nome, Antônio? É Gelli. Ah, Gelli. Leondas, Gelli. Gelli, não tem Geller, não. É pra ficar mais E o chique, Antônio tá aí, Leondas. Que Leondas, mano? Onde você arranjou Leondas? Tira onda, então é o Leônidas que tira onda, Leondas. Leondas, brincadeira à parte, viu, irmão? Só para descontrair. Quero dizer, o pastor Rubens, que eu já separei aqui umas 4 perguntas, viu, pastor Rubens? Que do ponto de vista jurídico, eu tenho 300 dúvidas aqui. Vou aproveitar a consulta gratuita para elucidar alguma coisa também. Muito bem, irmãos, brincadeiras à parte. Já cumpri a minha parte de brincadeira para coisa séria, né? Agora, eu quero ler, irmãos, um texto que está em Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu entendo, irmãos, que o casamento, né, o matrimônio, assim, a constituição da família, vamos dizer assim, né, tem passado por muitas mudanças, né? E ultimamente tem sido muito rapidamente. No mundo antigo, as coisas mudavam também, mas mudavam de forma um pouco mais lenta, né? Se você acompanhar a leitura do Antigo Testamento mais cuidadosamente, você vai perceber que as mudanças da sociedade, do nomadismo para o sedentarismo, da vida campesina, do camponês para a urbanização, para a vida urbana, o contato com as nações estrangeiras, tudo isso trouxe muitas mudanças na constituição da família no antigo Israel. E essas mudanças, né, chegaram também, alcançaram o tempo de Jesus, tempo dos apóstolos, e nós vimos que os apóstolos e Jesus também se pronunciaram sobre essa questão da família, sobre essa questão do casamento, porque assim como nós temos as nossas dúvidas hoje, eles também tinham seus debates naquele tempo, né? Assim como nós hoje ficamos preocupados com essa temática, discutimos essa temática, eles também discutiam. Nós encontramos os fariseus, os escribas, perguntando a Jesus acerca do casamento. Encontramos o apóstolo Paulo também comentando em suas cartas, em Coríntios, em Efésios, em Colossenses. Nós encontramos também nas cartas gerais, como aqui em Hebreus, né, uma palavra sobre a honra do matrimônio, né, seja digno de honra entre todos, seja o casamento, o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então nós percebemos que essa é uma temática, né, que não é nova, é antiga. É importante que se diga que uma expressão como essa, encontrada em Hebreus, descreve também que a natureza do casamento já nos tempos de Jesus, ou nos tempos da igreja primeva, da igreja primitiva, as questões não eram muito melhores do que nós enfrentamos hoje do ponto de vista religioso e moral, né? A cultura greco-romana era uma cultura especialmente promíscua,
em que o casamento não era uma coisa muito honrosa, muito honrada pelas pessoas. Havia, de fato, nós sabemos pela própria cultura, pelos próprios cultos pagãos à fertilidade, nós sabemos que a cultura greco-romana não era muito melhor do que a nossa. Talvez o que ocorria naquele tempo era uma outra cosmovisão, uma outra compreensão de mundo por parte do que nós vamos chamar de povos pagãos, que também não é uma expressão muito legal, porque só denota o dualismo antigo, mas vamos dizer assim, né? Vamos usar essa expressão por enquanto. Então, assim, o mundo pagão não era uma coisa tão honrada. Já entre os cristãos, e não dos cristãos fiéis propriamente dito, mas as seitas que iriam surgir e que surgiram do cristianismo, talvez por causa do ascetismo que se pregava, dessa questão de mortificar a carne, o casamento e os prazeres que o casamento poderia oferecer às pessoas era muito condenado, né, por causa do ascetismo, por causa de conceitos talvez errados acerca da santidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a Timóteo no capítulo 4, verso 3, e fala que proibirão o casamento, ele usa essa expressão, né? Eles proibirão o casamento. E depois nós tivemos o gnosticismo, né, que de fato proibia o casamento. Na Idade Média, nós tivemos uma maior preocupação por parte da igreja com a questão do casamento. Não foi por acaso que no Concílio de Florença, 1400 e alguma coisa, a Igreja Romana instituiu, né, o casamento como um sacramento, né, em 1439. Instituiu o casamento como um dos sacramentos, tendo uma graça em si, sendo um testemunho da fé, não é? Por quê? Porque já havia uma consideração maior com as questões do casamento, da religiosidade no período do casamento. É claro que algumas mudanças, né? O mundo moderno, o mundo contemporâneo, né? Nós vamos ter assim, um punhado de tentativas de descrever sociologicamente o nosso mundo, a partir do Bauman, do Debord, da ideia da pós-modernidade, enfim, a partir dos vários sociólogos que tentaram descrever a nossa sociedade moderna, nós vamos perceber que, de fato, a ideia do prazer e a ideia do amor, não do amor permanente, mas nem que seja a ideia do amor transitório, mas do amor líquido, como diria o Bauman, né? Da liquidez dos relacionamentos, ainda assim um casamento é fiado nesse sentimento ou nessa expressão que é o amor. Porque no mundo antigo não era assim. Não havia o casamento, especialmente entre as classes mais altas, não havia essa ideia de um casamento por amor, não é? E no mundo antigo havia o dote, assim, eu não gosto de usar a expressão, por exemplo, a gente lê o caso lá do Jacó, que trabalhou pelas suas duas esposas, primeiro por Lia, por Raquel, mas levou Lia, e depois pela própria Raquel, ou então o caso de Isaac, né? Que o Eliezer levou os camelos lá para pagar o dote, o morrar, né? Todas essas coisas, mas eu não gosto de ver a ideia assim do dote como estar comprando a mulher, né? A mulher fazia parte da casa, a mulher fazia parte da família. De certa forma, ela era um dos bens do senhor da casa, mas ela não era um objeto propriamente dito, né? Ela não era uma coisa que podia, por exemplo, ele podia comprar pelo dote ou pelo morrar e depois poder vender. Ele não podia vender a esposa. Era diferente da escrava ou do escravo, que se ele adquirisse um escravo, ele poderia revender esse escravo. Se ele comprasse um animal, ele poderia vender esse animal. Se ele comprasse algum objeto, ele poderia vender esse objeto. A esposa não era uma propriedade que ele poderia revender. Então,
Por isso eu não gosto da ideia de que alguns leem o Antigo Testamento e dizem assim, né? As mulheres eram compradas. O Jacó trabalhou 14 anos para comprar as esposas. Não, ela não era um objeto de compra. Mas havia o dote, né? Que deveria ser pago pelo noivo. Esse dote, em geral, era uma garantia da noiva caso o marido viesse a morrer. O pai deveria restituir a esposa. Essas coisas de dote foram mudando, né, ao longo do tempo, e chegou um tempo que o pai da noiva é que pagava o dote. Chegou a inverter, né? Num tempo era o noivo que pagava, e outro tempo era o pai da noiva quem pagava o dote ao esposo com quem casava. Na Idade Moderna, já no século XVI, por ali, 17, nós já sabemos, por exemplo, que o genro, né, se não tivesse filhos homens, as moças precisavam casar porque eram os genros que herdavam a propriedade do sogro. As moças, as mulheres não eram herdeiras, nem mesmo da herança. Então elas precisavam se casar para que os seus maridos pudessem herdar essa herança. Tem um filme que chama Orgulho e Preconceito, é um livro, na verdade, que veio a se tornar um filme, que mostra um pouco essa realidade de uma casa que tinha 4 moças, eram solteiras e precisavam se casar para que o genro pudesse herdar, né, a propriedade do pai e elas ficassem de alguma forma amparadas. Hoje, obviamente, que essas coisas não funcionam assim, né? O casamento não tem essa perspectiva do dote ou da compra ou de algum tipo de representação desta maneira. E eu entendo, sabe, pessoal, que a igreja tenha que discutir esse assunto. Nós precisamos conversar sobre isso. Talvez eu seja um pouco conservador nessas questões de família, um pouco conservador, mas não ignorante, né? Eu não ignoro que a família está passando por mudanças, e hoje nós temos outros conceitos de família, como os avós criando os filhos e outros conceitos. Mas aí o pastor Rubens, se for pertinente, falará, né? Mas há outros conceitos que não só essa família nuclear. Aqui na igreja nós tivemos um caso muito interessante de um irmão que se separou e ele tinha filhos, os filhos ficaram com ele. Se casou com uma outra irmã que tinha filho com outra mulher, depois eles todos vieram a ser irmãos em Cristo, uma mulher que também tinha filhos e que também estava com ela, e eles resolveram ter os próprios filhos deles. Então vejam, né? Era uma família assim em que o pai tinha filhos que não eram filhos da esposa, e a esposa tinha filhos que não eram filhos do marido, e eles tinham filhos em comum. Então eram verdadeiros os meus, os seus e os nossos. Era uma família que tinha muitos conflitos, né? Mas não deixava de ser uma perspectiva da realidade. Eu acho que a questão da família é um tema muito importante, muito caro para a igreja, porque nós entendemos que Deus, ao criar o primeiro homem e a primeira mulher, Deus instituiu a família nesses moldes. Deus instituiu o casamento nesses moldes. O homem e a mulher, Deus os fez macho e fêmea. E ele dá as condições também ali em Gênesis, que o homem deixará a sua casa, unir-se-á a sua mulher, e os dois se constituirão uma só carne. Então Deus também, na nossa perspectiva judaico-cristã, a gente compreende que o casamento é uma instituição, a formação da família por aliança, porque a gente precisa fazer essa distinção da família consanguínea e a família de aliança. De alguma forma, esse conceito de aliança hoje não está vigorando, né? Tanto que as alianças são quebradas mais facilmente pela própria liquidez dos relacionamentos. Mas nós entendemos, assim, que a aliança de um homem a uma mulher é a constituição de uma família, não de uma família de sangue consanguínea, mas uma família de aliança. Entendemos que o casamento se refere também a questões sexuais, né? E o não casamento implica uma série de pecados de ordem sexual, caso a pessoa não consiga se manter num padrão de certa castidade, vamos dizer assim. O não casamento nos diz respeito a uma série de pecados relacionados à questão sexual das pessoas.
também entendo que a igreja ela pretende, né, ser uma reserva moral e espiritual para a sociedade em todos os tempos, né? E, consequentemente, a igreja pretende oferecer uma resposta a esses relacionamentos descartáveis. Qual é a nossa resposta aos relacionamentos descartáveis? Os casamentos sólidos, duradouros e felizes. É desse tipo de relacionamento que nós estamos falando. Porém, a igreja não pode ser um instrumento de exclusão, ou um instrumento de punição, ou um instrumento de frustração para aqueles que não conseguiram realizar esse ideal. Uma outra questão também que eu acho que é importante, eu creio que é por isso que a gente discute muito esses temas, casamento, união estável, as questões da flexibilização, as questões dos divórcios. Por quê? Porque atualmente nós vemos, né, o número de divórcios e de novas núpcias entre os cristãos aumentando muito. Na sociedade, do modo geral, alguns pesquisadores dizem que nós não vamos demorar a igualar o número de casamentos conservadores, vamos dizer assim, pai, esposo, esposa e filhos, não vai demorar muito a igualar com a ideia de novos casamentos, né? Pessoas que estão num novo casamento. E isso por uma série de questões. Uma delas, por exemplo, é o que o próprio autor de Hebreus denuncia, que é a questão da impureza do leito e a questão do adultério, né, que tem, de fato, né, prejudicado muitos relacionamentos. Ainda que eu faça reflexão da questão do arrependimento, do perdão, da restauração. Mas entendo também que essa é uma questão problemática em muitos níveis dentro da igreja. E esse é sempre um problema para nós. Nós sempre, como igreja, estamos refletindo sobre quais os limites dos divórcios e das novas núpcias, o quanto nós estamos arranjados nessas questões. Bom, seja quais forem, né, as implicações que essa questão da união estável vai trazer, sejam quais forem as implicações do campo de vista jurídico, eu penso que espiritualmente a igreja deverá manter uma posição de fortalecimento, uma posição bíblica e de fortalecimento da família, demonstrar que esse é o propósito de Deus. Volto a dizer, né, sem excluir, sem censurar, sem julgar as pessoas que não conseguiriam esse ideal. Eu faço a reflexão de uma igreja que seja pastoral, uma igreja que acolhe as pessoas, que cuida e que orienta os seus membros nessas várias facetas do relacionamento e do casamento. Mas sejam quais forem as implicações de flexibilidade, de diversidade, para não dizer as questões dos casamentos homoafetivos, né, que não é nossa pauta, mas para não fazer nem menção a eles, a igreja vai precisar manter a sua posição bíblica e de fortalecimento, de pregação da família nuclear, da família, de um relacionamento duradouro e feliz, como uma oposição mesmo às perspectivas do mundo, né? Eu entendo, sabe, pessoal, que de alguma forma, e aí o pastor Rubens também vai explicar melhor do que isso, talvez eu não tenha compreendido bem o âmago da lei, mas a ideia do relacionamento da união estável, reconhecida pelo Estado, visa, em certo ponto, proteger, especialmente o lado mais fraco, né? A união estável já existe, são dezenas de casais que moram juntos sem terem se casado, têm filhos juntos, constituem ali um relacionamento, sem terem se casado oficialmente no civil. É claro que o casamento no civil é uma coisa muito nova, né? O registro civil do casamento é uma coisa muito moderna, no mundo antigo não era assim. Mas isso também não quer dizer que no do mundo antigo a coisa era de qualquer jeito, né? Não era. Sempre haviam acordos, arranjos, sempre havia uma demonstração de seriedade. Até a questão do dote era para mostrar que havia
ali um compromisso no casamento, que havia questão do casamento. Em relatos ainda mais antigos, em que o casamento era feito dentro da casa mesmo, do lar, da onde vem a expressão lar, né? Por causa dos deuses romanos do lar, o laris, né? Os deuses protetores da família, da onde vem o lar. A noiva era conduzida por um cortejo nupcial até a porta do noivo, onde a comunidade era testemunha de que havia um relacionamento entre eles, que a partir daquele momento eles constituiriam uma família. Então sempre houve os arranjos sociais, os acordos sociais, as questões religiosas, especialmente entre os judeus e posteriormente entre os cristãos, sempre um posicionamento da religião judaico-cristã, e no nossa questão mais cristã, né, de demonstrar que o casamento deveria ser sempre uma coisa séria, compromissada, e uma coisa em que as pessoas reconheceriam que não era uma coisa impura, um adultério, uma fornicação, uma coisa sem responsabilidade. Então, mesmo não ocorrendo registros civis no passado, a igreja assumiu a responsabilidade de tomar essas organizações, vamos dizer assim, num período mais cristianizado. A igreja assumiu o papel de se responsabilizar por isso, né? É claro que no mundo antigo, às vezes, por não ter edital de proclamas, por não ter onde confirmar, o padre sempre perguntava, né? Alguém quer dizer alguma coisa contra, para ver se havia algum testemunho, porque era muito possível que uma pessoa se casasse numa região, fosse para outra, se casasse de novo em outra, e a poligamia também era uma coisa rechaçada pela igreja medieval e rechaçada pela igreja moderna. Nós ainda não toleramos e não vamos tolerar, creio, a questão da poligamia, né? Mas eu percebo que nós vamos sempre enfrentar posições contrárias. Quem espera um mundo onde a igreja não terá oposição, em que todas as coisas ocorrerão de acordo com o posicionamento da igreja, eu acho que precisa rever os conceitos, né? A igreja sempre estará em um embate religioso, espiritual, teológico com o mundo de alguma forma. Talvez por isso nós precisamos sempre fazer uma análise de contexto, sempre uma análise da situação, para compreender como é que as questões do mundo se organizam, para que nós possamos ou oferecer respostas contundentes, ou também nos apercebemos aonde nós transformamos as nossas posições do passado em coisas rígidas que não têm mais valor para a nossa sociedade. Então, precisamos fazer, de fato, uma análise contextual para avaliar aonde é que os princípios eternos devem valer e aonde as questões culturais podem ser trabalhadas. Vamos sempre enfrentar essas posições. O casamento, na minha perspectiva, na perspectiva legal e social, não na perspectiva religiosa e espiritual, mas a questão social de uma certa maneira, a gente tem percebido que o casamento está deixando de ser representado por um compromisso entre um homem e uma mulher, realizado num ritual religioso, ou seja, diante das testemunhas e diante de Deus, para ser comprometido e ser compreendido e se tornar apenas uma união estável. Está deixando de ser representado por essa ideia de um homem e uma mulher que se tornam uma só carne, diante de testemunhas, diante do ministro, diante de Deus, para ser compreendido, para ser transformado apenas em uma questão da união estável. Volto a dizer, eu acho que o Estado, ao regularizar isso, e o Rubens, eu acho que ele explicará isso melhor para a gente, o Estado está tentando proteger a parte maraca desse relacionamento, talvez proteger a mulher e proteger os filhos, né? Que nascem e a mulher que se envolve sem realmente oficializar aquilo civilmente. Aparentemente, eu vejo que a união estável vem para contemplar uma maior liberdade, uma maior pluralidade no que tange aos relacionamentos nas perspectivas modernas. Outra coisa que eu acho importante é que nós batistas, nós sempre temos o princípio da autonomia da igreja, né? A igreja precisa discutir com seus membros as melhores escolhas, sempre orientados pelo Espírito Santo,
pela palavra de Deus, mediados ali pelo moderador da reunião, pelo moderador da assembleia. E a igreja discutir caso a caso, discutir situações para compreender a realidade individual, a realidade das constituições familiares. A minha impressão é que o Estado talvez esteja, em virtude da quantidade de divórcios que existe, da demanda jurídica que existe, o Estado, ao regularizar a questão da união estável, além de tentar proteger a mulher e os filhos, frutos desse relacionamento, o Estado está meio tirando a mão também. É muito processo, é muita reunião, é muitas audiências para resolver isso. A impressão que eu tenho é que o Estado, de alguma forma, está tentando tirar a mão disso e deixando a sociedade se regular mais livremente, numa perspectiva bem liberal, em todos os aspectos da expressão liberal, mas especialmente na questão política. É o Estado diminuindo e deixando a sociedade se organizar mais livremente, né, para que as coisas possam ser organizadas sem muita burocracia e as pessoas possam se unir e se separar mais facilmente. Se a ideia do Estado é tirar a mão, a igreja precisará, talvez deverá, assumir uma posição mais organizada em relação a isso, mais séria e mais organizada em relação aos matrimônios, sempre com muita prudência, muita sabedoria, muito amor e muito discernimento no espírito. Amém? Bom, o que eu tenho para pensar com os irmãos é mais ou menos isso, até porque meu tempo também já vai... já esgotou, né? Já disseram para mim, seu tempo esgotou. Então, meu tempo esgotou, mas eu tinha algumas outras coisas para falar, mas deixa para uma outra oportunidade. Mas acredito que já pude passar para os irmãos uma posição geral, do ponto de vista religioso, espiritual, vamos dizer assim, acerca do relacionamento, do casamento e da união estável. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado, Osno. Eu que agradeço, pastor Leônidas. Daqui a pouco estaremos com algumas perguntas aí. Com certeza tem muita pergunta para tu também. Pastor Rubens, com a palavra. Eu quero agradecer ao pastor Rubens pela disponibilidade também de estar conosco. O senhor tem a palavra agora. Olá, me ouvindo bem? Amém. Graça e paz a todos os pastores e pastoras aqui da nossa Ormiban DF. E veja só, a tarefa difícil que eu tenho. Falar depois do pastor Leônidas. Veja que o vale de ossos secos já ressuscitou e já saiu andando. O que eu teria que profetizar mais? Manto. Não é tarefa fácil, falar depois. É forte isso aí. Que hoje esse profeta foi alçado a um dos grandes profetas do Brasil. Então, realmente, a minha tarefa se torna muito mais difícil. Mas, amados, veja só, essa turma de Planaltina aí, o Osni, o Leônidas, você imagina o que eles fizeram, né? A República de Planaltina. Eles pegaram o filé religioso, né, e tal, e aí, para mim, deixaram a espinha. Você já comeu aquela traíra sem espinha? Só que aqui está com espinha, viu? Então, eu vou, na verdade, agora tentar desossar essa espinha para poder conversar com vocês. Mas, brincadeiras à parte, como disse o Leônidas, vamos passar agora à parte mais séria do nosso processo aqui, da nossa discussão. Muito bem. O tema aqui é casamento civil e união estável. Eu vou me debruçar mais sobre a união estável, que eu acho que é, digamos, o tema mais recorrente e que pode gerar mais dúvida. Tanto casamento civil quanto união estável são temas que estão dentro de uma grande temática do Código Civil brasileiro, que é o quê?
o direito de família. O direito de família é um livro com mais de quase 300 artigos, 280 e tantos artigos. Então, eu pouco vou falar sobre o casamento civil e vou me concentrar mais na união estável. Mas antes disso, me permita fazer uma breve introdução, mostrando que este tema, casamento, este tema, união estável, este tema, direito de família, é um tema que está na agenda da igreja. A igreja evangélica brasileira tem um DNA de apologia à família. E quando nós trazemos esse tema para essa agenda da igreja, é para quê? É para a gente usar aquela palavra sustentabilidade, que a gente usa muito para o meio ambiente. Mas eu queria trazer essa palavra, sustentabilidade para a família. Por quê? Porque é um tema muito dinâmico. É um tema que acompanha as mudanças. E o direito de família é o direito que tem mais ebulição. A cada dia surge um novo conceito de família, um novo arranjo familiar. E isso afeta o casamento civil, isso afeta a própria instituição da união estável. Quando eu falo sobre esse processo de evolução, de transformação, é porque a ideia da família monogâmica, heterossexual, patriarcal, bíblica, clássica, tradicional, como o pastor Leônidas até mencionou, ela não é o único arranjo familiar que a gente tem hoje na sociedade. Nós temos a família homoafetiva, seja masculina ou feminina, nós temos a família socioafetiva, heteroafetiva, o poliamor, temos a família monoparental, que é o quê? Aquela família da produção independente, qualquer membro da família pode iniciar o processo de ter uma entidade familiar. Então, nos deparamos com grandes desafios para a igreja, se é possível, formar uma identidade bíblica, como disse o pastor Leônidas, tentar formar um DNA e aquilo que está realmente na nossa identidade, para a gente poder fazer o processo de sustentabilidade da família. E essas mudanças, elas ocorrem aonde? E nos surpreendem. Bom, tem um pessoal aí chamado juiz, desembargador, e a gente até usa a expressão que cabeça de juiz, bumbum de neném, ninguém sabe o que vai sair e a que hora vai sair. E tem duas categorias de juiz. Aquele que acha que é Deus e o outro que tem certeza. Então, esses caras, no ativismo jurídico, no ativismo judicial, eles têm rearranjado o conceito de família com teses sociais, antropológicas, sociológicas, para estabelecer arranjos. Eu dou um exemplo. 1999, nós tivemos um juiz de primeira instância no Rio Grande do Sul que determinou que houvesse o casamento de dois homens. Aí começa no país a história da relação homoafetiva. Depois, nós tivemos alguns julgados, também no Rio Grande do Sul, no DF e em Rondônia, onde se pensava o seguinte, e o de Rondônia é uma decisão muito clara. Um cidadão foi 40 anos casado com uma mulher, mas durante 40 anos ele tinha um amante. Então, ele tinha um processo de bigamia. Na verdade, a gente chama isso de, do ponto de vista jurídico, um concubinato adulterino impuro. Por quê?
Ele é casado, ele não pode ter uma união estável. E o sujeito morreu. Ok. Quando da sua morte, a sua viúva foi lá e falou: eu quero ficar com a pensão dele. Mas a sua amante também, achando-se no direito, fez o pedido. E numa decisão inédita, um juiz de primeira instância disse: sim, ela tem direito. A metade é da esposa e a metade é da amante. Muito bem. E isso aí começou a replicar essa ideia de pessoas que já morreram e trazer a ideia de como partilhar a sua pensão alimentícia para a amante e para a esposa oficial, trazendo um processo de simultaneidade de relação. Muito bem. Aí evoluiu-se 2005, 2008, 2009, até que um caso emblemático. Em 2012, na cidade de Tupã, um cidadão foi no cartório e disse o seguinte: eu quero registrar aqui uma ata de casamento e quero que depois ela seja convertida num registro de casamento. Tudo bem, cadê a sua esposa? São essas duas aqui. Um homem queria fazer um registro de casamento com duas mulheres. Ora, mas no país nós não temos a monogamia estabelecida na Constituição e no próprio Código Civil? Muito bem, o cartório fez. E aí nasceu a ideia de poliamor. Isso altera a ideia de casamento civil do ponto de vista constitucional, do ponto de vista de Código Civil, e altera também a ideia de união estável. Por quê? A possibilidade de simultaneidade de um homem ou a poliandria de uma mulher com vários homens, numa heteroafetividade. Então, ou seja, nós estamos diante de mudanças. É lógico que essa mudança, lá de 2005, a primeira vez que se manifestou, agora em dezembro, o Supremo Tribunal Federal veio dar uma, digamos assim, veio dizer o que é constitucional nessa questão de um juiz de primeira instância reconhecer a simultaneidade de relação na bigamia e na poligamia. O Supremo, em dezembro de 2020, agora recente, há 3 meses atrás, até teve um vídeo da Damares celebrando essa manifestação do Supremo, no sentido de que o Brasil é um país onde é constitucional a monogamia. A monogamia. Então, portanto, o poliamor está desfeito pela essa última recente decisão constitucional do STF, e também a questão da possibilidade de, numa relação de concubinato adulterina impura, uma pessoa obter a possibilidade de ter a pensão. Agora, é lógico, imagine só, durante quase 2 décadas, até que o Supremo se manifestasse, essa amante, essa segunda esposa, ela se beneficiou da pensão. É lógico que ela não vai devolver, isso é verba alimentícia, é consumida, não existe isso. Mas como ela fará a sua manutenção? É lógico, existe todo um verso e o anverso da moeda do ponto de vista social das coisas. Mas, enfim, eu só falei isso para poder dar essa introdução e mostrar para vocês os grandes desafios que nos encontram. E se é possível a gente ter, como disse o próprio pastor Leônidas, um ponto de equilíbrio. Como podemos ter um ponto de equilíbrio nessas questões para continuarmos sendo movidos por princípios bíblicos, cristãos, e essas mudanças que ocorrem de maneira muito clara na sociedade. Mas agora vamos, então, para a união estável. E aí eu vou tentar, é lógico que não é possível esclarecer tudo, mas a gente vai
nos pontos principais da união estável. O casamento civil é um casamento formal, solene, com vários artigos no Código Civil, com vários capítulos. Agora, a união estável, o que é a união estável? É o acordo consensual entre duas pessoas, que formam o quê? Uma entidade familiar. E para poder entender isso, eu vou ler. Olha aqui, o pastor Leônidas leu a Bíblia, mas eu vou ter que ler aqui a Constituição Federal. Depois da Bíblia vem a Constituição. Então, eu vou ler aqui, tá certo? E vocês vão entender que a Constituição também é interpretada de maneira diferente do que ela está escrita. O artigo 226, no capítulo da família, diz assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Gratuita a celebração, mas cartório nenhum abre mão de você pagar as taxas que são altas para você poder se habilitar ao casamento. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Que lei é essa? O casamento religioso é a mesma coisa do casamento civil. A lei é uma lei 1110 de 1950 e ela ainda está valendo hoje. Inclusive, se você casar alguém e esse alguém não registrar isso no cartório, pode ser feito depois esse registro, obter-se a certidão de casamento, e isso vale a partir do momento em que o ministro religioso fez a celebração. Isso é o que está disposto na Lei 1110 de 1950. Aí vem o parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre quem? Entre homem e mulher. É o que diz a Constituição. Entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, veja, está escrito aqui, a Constituição reconhece a união estável. O Código Civil vai trazer 4 características da união estável. Primeira característica, ela tem que ser duradoura. Segunda característica, ela tem que ser contínua. Terceira característica, ela tem que ser pública. E quarta característica, o objetivo dela tem que ser constituir família. Ou seja, o Código Civil vai dizer que constituir família é casar. Casamento civil. E o próprio Código Civil possibilita a conversão da união estável em casamento. Facilita, num ato simples, óbvio, pagando as taxas cartoriais, e ela vai vigorar a conversão a partir do momento em que você fez a união estável. Seja ela informal ou formal, feita por partilha, feita por escritura pública em cartório. Tá certo? Bom, e aí eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas sobre a união estável. A união estável, não sei se você já ouviu aquela palavra, aquela frase, amigado com fé, casado não é. É o amigado. É o test drive. Olha, casamento, as últimas estatísticas dizem que casamento cresceu 10%, enquanto união estável cresceu 57%. Podemos fazer vista grossa para isso? Não. E o que a igreja tem que fazer? Eu vou dizer, na minha opinião, ao final. Muito bem. Aí eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui e vou colocar para vocês a pergunta e a resposta. São 8 ou 7 perguntas que eu vou fazer. Primeiro, é obrigado a morar junto? Não.
as melhores jurisprudências. O que é uma jurisprudência? É uma decisão reiterada de tribunais. As decisões têm no sentido de que, numa união estável, não é necessariamente necessário se morar junto. Eu até, uma irmã da igreja, a gente dava muito carona para ela, e ela até trabalhou conosco em alguns momentos na nossa jornada eclesiástica na igreja. E essa irmã, ela chegou para mim e disse, e para minha esposa, a gente dando carona para ela, levando ela para a casa onde ela ia morar. Ela disse: pastor, que bênção, pastor. Deus me trouxe uma pessoa, graças a Deus, e agora eu vou morar junto com ele. Eu falei: puxa, você vai agora morar junto com ele? Vou, a gente estava separado e agora eu morava na casa do meu pai, ele morava na casa lá no Bandeirante, ele morava aqui no Sudoeste, por isso eu estava dando carona para ela, e agora nós vamos morar junto. E ela estava feliz, agradecida a Deus, porque Deus tinha aberto essa porta e ela ia morar. E eu pensei, eu olhei para a Sheila, eu falei: será que eu oriento ela alguma coisa? Bom, enfim, não falei nada, até disse: mas que bom então, minha irmã, que bênção, né? Olha, você então vai agora para uma união estável, um test drive, que você case. E eu soube depois que ela se casou. Eu soube depois, a Sheila me passou a informação que ela não fez uma cerimônia religiosa, fez apenas uma cerimônia de conversão da sua união estável ou diretamente um casamento. Então, amém, que bom. Então, não é necessário morar junto. Homossexuais podem ter união estável? Sim. Embora a Constituição literalmente, expressamente diga que a união estável é entre um homem e uma mulher, trata de gênero, mas já há vários julgados, inclusive até no próprio STF, nesse sentido de que a relação homoafetiva também não precisa casar, ela pode iniciar-se com uma união estável do ponto de vista homoafetivo. Qual o estado civil de uma pessoa que tem união estável? Estado civil, você vai preencher o questionário lá. Casado, solteiro, viúvo, divorciado. Qual a união estável? A união estável é a mesma, é solteiro. Se você não é casado, se você não é viúvo, se você não é divorciado, é o que consta lá no questionário, são aqueles tradicionais, tá certo? Se é solteiro e está unido do ponto de vista de união estável com alguém, é solteiro, não muda, não existe estado civil, união estável, não existe. Continua sendo a sua original. É solteiro, viúvo ou é divorciado, tá certo? Não muda. Inclusive, lembrando aqui uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas essa questão de amaziado, de amaziado com fé, casado não isso, na verdade, sempre foi uma realidade para a igreja brasileira, principalmente no Nordeste, no interior, onde as pessoas não tinham cartório, onde as pessoas não tinham, principalmente na primeira metade do século passado e também depois, a partir de 1950, com a Lei 1110 do casamento religioso. Nem todo mundo ficou sabendo. Então, muitas pessoas, muitos irmãos, era uma igreja de amaziados. Várias pessoas constituíram família no interior desse país sem ter uma certidão de casamento, por conta da infraestrutura que o Estado não permitia ter num cartório, não permitia ter na própria religião, em face de que a gente saiu, no século passado, de um casamento religioso e civil feito pela Igreja Católica,
para depois, isso foi muito lento ao longo da história desse país, de podermos ter a mobilidade cartorial e a mobilidade religiosa e um ministro evangélico celebrar um casamento na mesma proporção de um cartório, de uma autoridade cartorial, de um juiz de paz, né? Outra pergunta, a formalização, como ela é feita? A formalização é um contrato ou uma escritura. Mas se não tiver contrato ou escritura, sem formalização, também serve. Também serve. A pessoa, do ponto de vista de se for separar, se morrer, se for para fazer um processo sucessório, mesmo que seja informal, a pessoa vai apresentar provas. Esse é o grande problema que eu vou falar mais à frente aqui. Quando você é casado, basta uma certidão de casamento. Quando você tem a união estável, é um conjunto infinito de provas para você poder provar que, de fato, você estava constituindo uma entidade familiar da pessoa. Dissolução, sim. E dissolução, a exemplo do que existe o divórcio para os casados, na união estável é perfeitamente possível fazer uma dissolução cartorial e até judicial, onde vai se preservar os bens adquiridos em comum ao longo da constância da relação familiar. Herança, sim, da mesma forma. Da mesma forma. Tinha um artigo no Código Civil, 1790, que dizia o seguinte, que as pessoas em união estável, falecidas, para fazer o processo de sucessão, era muito ruim, porque o cônjuge sobrevivente, o cônjuge sobrestite, aquele que sobreviveu, ele ia concorrer até com os avós, ia concorrer até com os primos de quarto grau. Era ruim, era horrível. Mas o Supremo considerou esse artigo inconstitucional. Então, agora, a união estável goza, no processo sucessório, das mesmas possibilidades e das mesmas disposições legais do casamento. Harmonizou essa questão sucessória. Conversão, sim. E, de fato, se você ler conversão em casamento, de fato, se você ler a Constituição e o Código Civil, a ideia da união estável é um pré-casamento. E a pessoa deve converter isso num casamento. É isso. Tanto a legislação, e aí o pastor Leônidas falou, é a proteção do Estado para pessoas mais vulneráveis, para os filhos, para a própria mulher, né? Ou para o próprio homem preguiçoso, que não trabalha, que precisaria ter o amparo para o seu custeio, para os seus alimentos de sua esposa mais abastada, é uma proteção, entendeu? Mas o objetivo é que se converta, e olha só, olha a palavra conversão, é para que se converta dos seus maus caminhos no casamento. A conversão no casamento. E é muito fácil, muito simples, tá certo? Então, o objetivo é esse, e aí é que vem o que a igreja deve fazer. A igreja deve orientar. Deve orientar. Hoje é muito fácil, muito simples. Ah, mas eu não tenho dinheiro. A igreja paga. Eu já paguei algumas pessoas que não tinham recurso para converter a sua união estável num casamento. Entendeu? Esse deve ser o papel nosso, de orientação. Para quê? Para evitar constrangimentos. Por exemplo, uma pessoa, um casal da igreja, eles frequentam, eles vão, não são assim totalmente frequentadores assíduos. Mas eles me pediram para que eu fizesse uma celebração religiosa em cima da união estável deles.
eu olhei para a Sheila, eu pensei, será que puxa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer? Eu preciso orientá-los, né? Mas aí eu falei para eles, não, quem me falou, quem me procurou foi a mulher. Eu falei, não, olha, nós vamos orar nesse sentido, vamos sim, você veja aí, né, o que a gente pode fazer. E algumas semanas depois, o homem me ligou e disse, pastor, cancela, nós não vamos fazer isso. Eu acho que Deus ouviu as minhas orações, entendeu? E eu ainda não queria colocar no meu currículo, de maneira inédita, não sei se os colegas pastores já o fizeram, de fazer um ato religioso em cima de uma união estável. Mas está diante de nós essa possibilidade de os membros pedirem isso. E como vamos fazer, né? Então, eu acho que o papel pedagógico, o papel orientativo de monitorar a igreja deve fazer. Converte isso num casamento. O que está faltando? Ah, está faltando, se for din-din, isso não é problema. Ah, está faltando compatibilidade. Então, meu irmão, eu sugiro a você que repense essa união estável. Faça um divórcio, entendeu? Não avance, não avance. Rompa. Ah, é difícil. Inclusive, eu estou pensando até... Pensa melhor, realmente. Pensa melhor, entendeu? Então, tem todo esse processo aí. E por último, eu já vou encerrar, já terminou meu tempo aqui. Por último, regime. Ainda há uma amarração. O regime que o cartório coloca é o regime da comunhão parcial de bens. Nós temos outros regimes, né? O regime de separação obrigatório, de separação compulsória, de separação voluntária, e temos a comunhão universal, que hoje já não é mais utilizada. Mas, na união estável, os cartórios estão utilizando a comunhão parcial. Eu posso colocar outro? Posso. Você pode até colocar um regime mais moderno, que é o chamado o regime de aquestro, a participação final dos aquestros. É um regime que veio com o novo Código Civil de 2002. Muito bem. E aí eu vou concluir aqui, mas dizer também para os irmãos, eu sou bacharel em Direito, não sou advogado militante na área de direito civil, na área de família, inclusive a minha OAB ela é suspensa pelo cargo que eu ocupo, mas eu sou digamos assim, um estudante, que vai pensando os julgados jurídicos para tentar fazer o quê? Estabelecer um processo de opinamento da igreja na sociedade. Não para que a igreja se transforme num antro, numa catedral exclusivista. Não. Para que a igreja apoie, para que a igreja ajude e para que a igreja tenha sustentabilidade da entidade familiar. Essa é a minha opinião. E com essas palavras finais, eu encerro e fico aqui à disposição para, se porventura houver, e se eu não souber, consultaremos os universitários e consultaremos a Matrix, o Google, para que ele possa nos orientar o que fazer neste momento. Tá certo? Muito obrigado. E, pastor Wosni, a traíra, tirei a espinha e agora vamos comer só o filé. Tá certo? Ok, pastor Rubens, muito obrigado. Os irmãos que querem fazer perguntas, por favor, coloquem no chat aqui, que quer falar, ou faça a sua pergunta, para que a gente possa passar. Nós temos duas perguntas aqui a princípio. Primeiro é com relação ao valor, acho que o pastor respondeu aí. Pastor Rubens, quais os procedimentos para que os novos consigam casar sem pagar taxa de cartório? Existe aí? Existe. Se a pessoa comprovar a sua situação de hipossuficiência,
ou seja, de não ter condições, e fazer o pedido formal ao cartório, o cartório pode anular, pode suspender a cobrança de taxas, tá certo? Ok. Mas eu sugiro que procure a família, procure a igreja e pague. É possível, sim, entendeu? Mas para pessoas que não têm condições financeiras, são hipossuficientes, essas pessoas podem fazer o pedido e serão atendidas, imagino eu, pela autoridade cartorial. Ok. Em Wesley, Sim? o risco que a pessoa corre de ir no cartório pedir, apresentar todos os atestados de insuficiência financeira para casar, é ouvir do pessoal do cartório: se você não tem dinheiro para pagar cento e poucos reais para casar, 180 aqui em Planaltina, está em torno de 150, 180, para que você vai casar? Você vai comer o quê? Então, é melhor nem casar se não tiver 180 reais para pagar o casamento. Aqui é Se o quase registro 400. civil, né, Rubens? Claro, não casa que vai ter mais problema. Casar é muito mais caro que pagar o registro. É a mesma coisa a questão do filho, né? A pessoa não tem condições de pagar o registro do nascimento do filho, mas nem vai ter filho. É brincadeira. Não, mas o filho não paga, não. O filho é gratuito. Eu sei, mas não. Não paga mais, não? Filho paga não, né? Ok. Porque eu paguei dos meus, Quase sabe? 400, viu, pastor? Hã? Aqui é quase 400. Quase 400 para casamento? Para registrar filho? Não, casamento. Casamento. Ah, casamento. Aqui em Planaltina é cento e poucos reais. O casamento só civil é 120, 125, um negócio assim. O casamento religioso com efeito civil é um pouco mais caro, dá uns 160, 170 reais. Não passa disso, não. Que bom. O pastor Natanael está falando que pelo SUS não paga nada o registro de nascimento. É verdade. Paga nada. Outra pergunta, pastor Rubens. Alguém está pedindo para o senhor falar mais sobre a questão do contrato da união estável. Pessoal, hoje o conhecimento, as informações são gratuitas. Se você colocar no Google aí, me dê um contrato de união estável, vai aparecer vai aparecer centenas e centenas de exemplos de possibilidades de você ter um contrato. Mas, na verdade, o próprio cartório, me ocorre aqui, o próprio cartório já tem. Se a pessoa quiser fazer, um ovelha, um membro, quiser fazer um contrato de união estável, tá certo? Ele pode se dirigir ao cartório, o cartório tem já um modelo oficial para poder fazer. Pode fazer uma escritura pública, qualquer pessoa pode fazer uma escritura pública de qualquer coisa. O cartório não pode se negar a fazer a escritura pública. Entendeu? Uhum. Tanto é que o poliamor, o cara foi lá e fez. E tem cartórios aqui em Brasília fazendo. Entendeu? E também pode fazer a formalização de um contrato. Porque o casamento, na verdade, é um contrato. É um acordo civil, é um contrato, onde tem obrigações, tem direitos, né? Então, o próprio cartório, ele já tem a possibilidade de fazer esse termo, tá certo? E vale a partir de quando? Vale a partir do momento que você disser que vale, não a partir do momento que você formalizar, tá? É retroativo, você pode voltar lá atrás, se ambos concordarem, e dizer: nós estamos fazendo esse contrato aqui, ou essa escritura de união estável no cartório, tá certo? Temos uma união duradoura, contínua, pública, com o objetivo de matrimônio, com o objetivo de casar, com o objetivo de constituir família, mas desde há 5 anos atrás. Entendeu? Ok, pastor. Tá? Pastor Rubens, o Zé quer falar, mas antes do Zé falar, tem uma outra pergunta aqui. Como fica a questão de membresia? Essa pergunta para o pastor Leônidas. Como fica a questão de membresia com relação à união estável? Inclusive, alguns pastores me perguntam mesmo, né? Então, como é que fica essa questão? A igreja
aceita de boa, batiza esse povo, é membro, né? Como é que fica essa questão? Osni, era exatamente isso que eu ia falar. Nós temos que entrar nessa questão sobre batismo, ceia e membresia. Porque eu acho que esse foi o motivo da pergunta lá atrás que o Natanael fez, depois uma outra pessoa fez também a pergunta, mas o que a gente tem que chegar nesse ponto prático do nosso dia a dia. E aí? Exatamente. Batizo, sirvo ceia, recebo como membro? Era essa, o meu pedido ia ser exatamente isso, para a gente entrar E nesse essa é a nível, pergunta que fizeram aqui. Pode comentar aí, Zé. Discussão. Hã? Pode comentar aí você passa para mim, não. Não, eu comento, eu comento. E eu permito que o pastor Zé Carlos possa falar. É que eu não sabia se você queria comentar ou se você queria perguntar. Se você quiser comentar, fique à vontade, eu corrijo os seus erros. Então, deixa eu contar. Então, já que eu sou o decano... Agora eu posso comentar também, eu tenho opinião bem formada sobre isso aí também, sem problema. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que eu concordo com o Léo e com o Rubens que a igreja deve ser a defensora da família. Se a igreja não defender a família, quem vai defender? E família, do ponto de vista criacionista que somos, é a união de um homem e de uma mulher. Então, casamento é a união de um homem e de uma mulher. A definição evangélica de casamento é a união de um homem e uma mulher que se constituem numa só carne. E evangélica ou bíblica? O Léo falou que é uma união de aliança, mas que se tornará consanguínea porque o filho é consanguíneo. Então, a geração, o casamento é uma aliança de duas famílias, ou de pessoas oriundas de duas famílias distintas, eles se aliançam, e aí, a partir do filho, é consanguíneo. Aí nós já somos agora unidos de sangue, né? Então, casamento é isso. Agora, pela lei, ou como colocou bem o pastor Rubens, há muitas formas de união, mas tudo bem. Então, nós devemos ser conservadores nesse ponto. Mas deixa eu contar, então, duas histórias rapidinho. Lá na Bahia, há muitos anos, um senhor de 80 anos, avô, família unida, não tinha casa no cartório. E ele quis ser batizado no Rio São Francisco. Já estava velho, doente, o Raimundo me liga de lá. Zé, o que eu faço? Batizo o homem, né? Não dá nem para ir no cartório. Não dá para ir no cartório que ele já está doente e tal. Eu falei, amigo, é a família. Ele está aí. Ele é mais casado que muitos de nós. 80 anos com a mesma mulher, batiza. Mas como é que eu faço aqui em Brasília, quando as pessoas vêm? Eu faço exatamente isso que o Rubens falou. O marido, em geral, é que não quer casar, é o homem que não quer casar. Aí eu chamo ele de lado e falo assim, amigo, você acha... As cachorras resolveram latir justo agora. Eu falo, amigo, você acha que a sua esposa fica feliz quando ela vai... Você chama ela de esposa, mas ela vai lá na Renner para encher a ficha, para pegar um cartão da Renner ou da CIA. E aí lá ele escreve solteira. Você já pensou nisso? Você chama ela de esposa, mas ela tem que dizer que ela é solteira. Vai lá e casa, cara. Para com essa bobeira. Ela tem todos os direitos de uma esposa. Isso que você está fazendo não faz sentido. Se você morrer agora, ela vai ter todos os direitos, só que vai ter que provar na justiça que ela é sua esposa. Então, vai logo lá no cartório, assina esse papel e casa, deixa de ser besta. Então, nós temos que pegar pesado, nós temos que pegar firme e ajudar as pessoas a compreender que o casamento civil é uma garantia para o casal, de responsabilidades e de direitos. Nós devemos defender o casamento civil. Agora, eu, honestamente, já batizei mulheres que não eram casadas no civil, porque o cara não era crente e não queria... Ele dizia assim, ó, por que eu vou casar só porque o pastor quer? Esse pastor não manda em mim. Então, a esposa eu batizei. E avisei ela, nós vamos ganhar seu marido, nós vamos ganhar com paciência. E quando ele vier, ele quiser ser batizado, eu falo, não, você não. Você eu não batizo. Você vai casar para eu te batizar.
porque eu não pude reter o batismo dela por causa da dureza do teu coração inconverso. Mas se agora você é convertido, vai lá e casa e assume sua esposa. Eu creio que nós temos que ter o peso da generosidade em algumas circunstâncias, mas manter o rigor na maioria delas. Minha posição é semelhante ao pastor Zé Carlos. Eu não acrescentaria nada. Eu acho que em casos raríssimos, como apresentou o Zé Carlos, nós temos que ter essa generosidade, essa empatia, essa sensibilidade e sempre orientar as pessoas, né? Eu já tive situações que eu fiz a mesma coisa que o Zé Carlos. Eu precisou batizar a esposa por causa do coração. Aliás, uma vez aqui, Zé, aconteceu, o cara não era crente, e nós insistimos com ele para casar. E ele, relutando, um dia disse assim, eu vou casar. Então vamos casar. A mulher quer casar, quer batizar, eu vou casar. Vamos lá, vamos resolver esse trem. O pastor está pedindo, já veio aqui fazer visita, vamos casar. Aí nós fomos para o cartório. Chegando lá, fez a entrada lá, depois fez o edital de proclamos, depois descobriu, ele era casado no Piauí, tinha filhos, era uma confusão. E aí começou-se um processo jurídico porque ele jurava de pé junto que nunca foi casado, que nunca teve esposa, que não tinha, esses filhos não eram dele. Foi se descobrir que o cara do Piauí usava o documento falso com o nome dele, tudo falso, com o nome dele, identidade, CPF, tudo no nome dele. E era casado lá, e ele tinha até filho lá, sem nunca ter pisado lá. Então, assim, aí nós acabamos batizando a esposa, porque consideramos o cara enrolado demais, né? Depois foi comprovado que ele também era inocente. Só que de tanta gente ajudá-lo a resolver o problema da inocência dele, ele se converteu. Se converteu e foi batizado. Assim, se casou, né? Regularizou tudo, casou. Então, alguns casos, a igreja tem que ter, eu penso também, como o Zé Carlos, essa generosidade, essa compreensão da realidade. Tá bom? O Osni, eu posso Sim. responder a pergunta? Sim. Então, exatamente, eu acho que o pastor Zé Carlos e o Leônidas colocaram, digamos assim, a nossa identidade. Em linhas gerais, no atacado, nós defendemos a família e o casamento civil, evidentemente. Nas linhas gerais, é assim que vamos proceder. Agora, há pontos fora da curva, né? Como o próprio caso mencionado, citado pelo pastor Zé Carlos lá na Bahia, em que realmente, e no caso da senhora, nós não vamos, e aí vem questões de fé. Nós temos que avaliar caso a caso, né? Mas, no geral, nós temos uma identidade, nós temos uma convergência de ideias nesse sentido, de fazer a preservação da entidade familiar. E, para concluir essa pergunta, e falando para vocês, exatamente, quando a pessoa falece, seja o homem, seja a mulher, abre-se o processo de sucessão. Herdeiros legítimos, herdeiros e pensão. O que funciona para um casamento civil? Um papel, uma certidão de casamento. Eu já recebi várias pessoas, eu trabalho com isso, na presidência do nosso sindicato de auditores e da nossa associação. Auditores morrem, auditoras falecem. E aí a pessoa chega lá para poder receber a sua pensão. Ele vai lá no órgão de pessoal do GDF com uma certidão de casamento. Acabou. É uma união estável. E aí agora vai ter que passar para o órgão jurídico, ele vai ter que examinar. E tem casos, na maioria das vezes, que é negado, porque não tem provas documentais. Mesmo que a pessoa viva, entendeu? É complicado, é difícil, e a pessoa vai ter que buscar o seu direito na justiça. É muito mais complicado. Imagine um processo sucessório desse. A pessoa não vai receber mais a pensão alimentícia, no mês seguinte já vai ficar sem, né? Seguro de vida. Imagina, a pessoa fez um seguro de vida. Quem é o beneficiário? O seguro de vida vai, para poder pagar o sinistro, ele vai cortar um dobrado, vai ser difícil conseguir receber.
Plano de saúde, permanecer no plano de saúde após o moribundo ser vitimado. Tem todas essas circunstâncias difíceis. Então, portanto, a nossa orientação pedagógica geral é essa, nesse sentido. Óbvio, alguns casos vão ocorrer. Eu, por exemplo, não tem nada a ver com isso, mas só me veio à mente a ideia. Eu e o meu pai sempre defendemos o batismo em águas, né? Não por aspersão. Meu pai era um defensor ferrenho, tanto é que ele foi batizado em águas correntes, tão fundamentalista, e eu o amava por isso. Mas um tio nosso, no leito de enfermidade, se converteu no hospital e falou assim: eu quero ser batizado. Eu falei: pai, o que nós vamos fazer? Aí meu pai olhou para mim e falou assim: vai lá e batiza ele por aspersão. Eu falei: mas pai, nós vamos agora ser presbiteriano? Não, nós vamos lá. E eu vou com você. E nós fomos lá no leito de enfermidade. E passou, eu não sei se foi alguns dias, ele não tinha condição de sair da cama. Não tinha condição alguma. E ele ficou tão feliz. Ele me perguntava: agora eu sou batizado, agora eu passei para a lei dos crentes? Eu falei: sim, agora você é nosso irmão, você foi batizado, você é crente, você é um evangélico. Ele partiu assim, feliz da vida. Tá certo? Então, é mais ou menos esses pontos fora da curva a gente tem que administrar por questões de fé, por questões bíblicas, né? Então, era isso a resposta, e passo de volta aí ao nosso presidente. Obrigado, pastor Rubens. Muito Posso obrigado. fazer uma Amados, pergunta, pastor? nosso horário de término está para as 11h30. Mas eu quero passar a palavra para o pastor Daniel, que ele vem pedindo aqui a palavra. Pastor Daniel Avelar. Graças a paz, irmãos. Apenas um pequeno testemunho em cima do que vocês acabaram de nos repassar. Aumente seu microfone, pastor. Está melhor agora? Um pouquinho. Melhorou, queridos? Agora sim. Apenas dois pequenos testemunhos. É interessante o que Deus faz. Lá na nossa igreja, nós tínhamos um casal recém-chegado e o esposo queria muito participar do louvor, mas eles não eram casados. Ele se achegou, ficou muito meu amigo. Ele falou: o que eu faço? Eu falei: tem que casar. Nordestino que era, já há muito tempo amaziado com a esposa, ficou meio assim: mas pastor, é só isso? Eu falei: E ele falou: mas e agora? Eu falei: agora você vai lá e ensaia com o pessoal, vai aprendendo as músicas, vai ensaiando, vai conhecendo o pessoal. E isso quebrantou o coração dele. E logo, poucos meses depois, ele foi lá, casou no civil, um dia chegou e falou: pastor, eu casei. E são essas coisas que nós temos que compreender, né, irmãos? De ter ser maleáveis ao ponto de compreender, não é de deixar a coisa acontecer. Quando ele falou, eu falei: você não pode subir no altar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou te batizar? Como é que eu vou ministrar a ceia para você nessa situação? Mas vai lá, vai ensaiando, vai conhecendo as coisas, você vai perceber, vai lendo a palavra do Senhor e você vai perceber essa necessidade. Quando o pastor Rubens falou agora do batismo, eu me lembrei do meu avô, pai do pastor Tertuliano. Meu avô, muito católico, faleceu aos 99 anos. Pastor Rubens, um poucos dias antes dele falecer, ele aceitou a Cristo. E meu avô foi batizado pelo pastor Tertuliano no chuveiro da casa dele, porque meu avô já não estava mais se movimentando. E pouco mais de... Falo aqui já com os olhos marejados. Pouco mais de uma semana depois, o Senhor o levou. Mas o levou depois de salvo e batizado, como havia uma promessa feita pelo próprio Senhor há muito tempo atrás. Então, ver essa ministração de hoje, essa palestra que nós estamos tendo, esses testemunhos, me faz crer cada vez mais que nós estamos no caminho certo, que vale a pena servir a esse Deus maravilhoso e ter companheiros como vocês. Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. Ative seu som, pastor. Pastor Osmo, ative seu som.
Obrigado. Estamos chegando ao fim da nossa reunião inspirativa Pastor Fernando de quer hoje. fazer uma... Pastor Osmo, nós tínhamos a Carol e o Fernando que querem fazer uma pergunta, se já estavam na lista aí, se eu permitir. Vamos lá, então. Carol, depois pastor Fernandes. Obrigado, pastor Edson. Não, no caso, eu só ia fazer uma colocação, né, que sempre me perguntam. Algumas pessoas acham que um novo casamento vai extinguir uma pensão pós-morte, né? E não é bem assim, né? Então, sempre, às vezes eu vejo alguém, não quero casar, porque senão vou perder a pensão, por isso eu vou manter uma união estável. Né? Aí eu fiz uma pesquisa rápida, cada caso tem que ser analisado, né? E, pelo que eu pesquisei, depois de 91, se o óbito foi depois de 91, não se extingue a pensão pós-morte. E aí eu já tive que responder essa pergunta para umas 3 pessoas, então só queria colocar mesmo essa questão, né? E parabenizar pela palestra, foi muito boa, muito esclarecedora. De 91 para cá, Carol? É uma jurisprudência do STF, né? Se o óbito ocorreu após dia 5/4/91, o novo casamento não extinguiria a pensão, a não ser regimes militares, aí tem que olhar que cada estado tem um regime, mas o regime comum do INSS não suspende. Osmo, eu posso explicar com um fato que eu vivi? Para ficar claro? Há muitos anos atrás... Eu era recém-chegado na PIB, uma irmã me procurou, uma irmã antiga aqui da igreja. O Isaac se lembra, a irmã... Agora eu posso falar que ela já morreu. A Eurípides, da Candanga, Isaac, lembra? A Eurípides me chamou e falou assim, pastor, eu sou viúva, eu ganho muito pouco e eu, na verdade, dependo da pensão do meu marido. Só que se eu me casar, eu perco a pensão. Naquela época, perdia a pensão, não é? E eu tenho aqui agora o Manuel, que mora comigo, mas o Manuel não tem renda, tal. O Manuel foi um esposo que cuidou dela, que a Eurípides era doente. E ele viveu, acho que bem uns 10 anos com ela, e ele cuidava dela. Ele era um excelente marido. Só que eles não eram casados, né? A maioria era crente antiga, então ela estava nesse dilema. Pôr o Manuel para dentro de casa, viver uma vida duradoura, monogâmica, como é que é as características lá? É duradoura, estável, né? Enfim, era um verdadeiro casamento. E o Manuel era um verdadeiro marido. Só que naquela época, se ela se casasse, ela perdia a pensão. E, ao final da vida, o que aconteceu? Né? Ao longo dos anos, ela adoeceu, ele cuidou dela até a morte dela, e depois, curiosamente, né? Ele não tinha pensão. Depois que ela morreu, ele foi viver não sei do quê, mas ele foi um excelente marido dela. Então, às vezes... E na época eu falei, Eurípides, não conta para ninguém, vai lá, faz seu casamento de união, faz uma declaração de união estável, porque você está se sentindo culpada. Então, vai lá no cartório, faz uma declaração de união estável e você, pelo menos na sua consciência, você vai ficar em paz. E ela passou muitos anos se sentindo em paz com Deus e vivendo uma vida feliz, num segundo casamento, que já era de uma certa idade, inclusive, mas um testemunho de fé bonito, gente. Eu acho que um pouco de generosidade também nessa hora vale a pena. Só que agora, como a Carol colocou, a lei mudou. Então, essa desculpa já não cola mais. Naquela época eu aceitei. Que o óbito tinha ocorrido anteriormente. Exatamente. Muito obrigado, Carol, pastor Zé Carlos. Pastor Fernandes? Tudo bem. É o seguinte, eu vi aí a justificativa aí dos amados aí, a questão da flexibilidade entre os batistas é algo notório, e a gente tem trabalhado bastante isso aí. Mas a questão é o seguinte, a minha pergunta, né, talvez seja mais para o pastor Leônidas. A questão teológica de uma pessoa que está amasiada e ela quer se casar, ela está em condição. Qual é a condição dela no que diz respeito ao pecado sexual? Como é que eu vou explicar isso para a pessoa? Tudo bem, o marido não quer casar. A gente tem 2 congregações no Nordeste, a gente se depara com isso o tempo todo.
praticamente o tempo todo. A maioria dos esposos, né, eles não querem se casar, é uma resistência muito forte. A gente pega e chega numa congregação, a maioria das pessoas são leigas. O que a gente pode apresentar de justificativa no que diz respeito à questão moral, espiritual, à questão do pecado sexual? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, Fernando, a sua pergunta é muito boa, porque eu falei isso na minha logo no início, quando eu comecei a minha fala, eu falei que essa questão do casamento, ela importa muito para a gente, porque ela tem a ver com essas questões da sexualidade, né? Pois bem, como é que casou as pessoas no mundo antigo antes do registro do casamento? Como é que o Abraão casou? O Abraão e a Sara estavam em pecado? Mesmo sendo meio-irmãos, eles estariam em pecado? Como é que era o caso do José, Maria, uma vez que Jesus não era filho de José? Então, assim, tomar como pecado as coisas que dizem respeito ao mundo moderno pode também colocar pessoas em situações difíceis. O que eu penso? A princípio, o ideal é conduzir, eu volto a dizer, orientar a pessoa ao registro civil, porque para nós, no tempo que nós vivemos, isso configura o casamento. Agora, no mundo antigo, os casamentos não eram todos feitos assim e as pessoas eram consideradas casadas. Então, o que o texto lá de Hebreus, sim, eu vou te passar a palavra, o que o texto de Hebreus fala de adultério e impureza. A mulher tá morando com o marido não quer casar, tem uma união estável, não quer casar, mas ela vive em adultério, o pecado nesse caso seria muito mais em caso de adultério, não necessariamente de estar com o marido, uma vez que é monogâmico, é estável e é duradouro. Sim, pode perguntar, Fernando. A questão, assim, no caso de Abraão, aí os personagens que o pastor citou do Antigo Testamento... Pode pegar do Novo também. Tudo bem, não tem problema não. Do novo também, mas a questão é a seguinte, que algumas pessoas, eu já vi de alguns comentadores, né, do Antigo Testamento, justificam o seguinte, que não havia nos moldes que nós temos hoje a questão do contrato casamento, mas havia, de certa forma, aquilo ali era uma formalização da união deles. Aquela questão do dote e a questão de outros moldes ali que eram colocados para que eles fossem vistos pela sociedade como um casal. Sim, sem dúvida. Eu falei isso também, né? No mundo antigo, apesar de não ter a lei como tinha hoje, a coisa não era bagunçada, né? Cada um pegava quem queria, não era uma coisa bagunçada. Mas ainda assim, eu acho que os exemplos bíblicos são exemplos para demonstrar em uma sociedade conservadora, vamos dizer assim, mais rural, né? Eu imagino que seja o caso lá, que é possível orientar, que você não pode impedir uma irmã em que o marido é que está impedindo ela. Né? Não é um caso de impedimento dela. Por ela se casava, se submetia ao reconhecimento. Então, assim, eu acho que é a questão da orientação, da conversa, de demonstrar biblicamente até que eles não estão ali separados, vivendo em adultério, uma vez que estão morando juntos e que há um acordo entre eles sobre isso, é a união estável, como o Rubens. Agora, eu acho que a igreja deve evitar de oficializar assim, não, então vamos fazer só a cerimônia religiosa, ainda que a própria cerimônia religiosa, como disse o Rubens, poderá vir a ser convertida em registro civil, né? Mas eu compreendo que nas questões cidades menores e do interior a coisa é bem mais difícil. Muito difícil. Muito difícil. Presidente, eu só queria dizer que nós não devemos deixar... desculpe. Só completando o que o Leônidas falou, na verdade, a Lei 1110, que é o casamento religioso, ela só fala de casamento. Então, ou seja, um ministro religioso, se ele fizer uma cerimônia religiosa de união estável, isso não tem reconhecimento, não há dispositivo legal que abarque isso. É só o cartório, tá entendendo? Então, no sentido de um ministro religioso lavrar a termo
evento religioso para a união estável e o cara chegar lá no cartório, o cartoriário vai olhar assim e falar: o que é isso? Se for casamento, não. Mas união estável, no caso, aí essa figura formal não existe. Não existe legislação, tanto é que a Constituição fala na forma da lei, e a lei é a 1110 e ela não permite isso ainda. Tá certo? Ok? E aí, o que a Carol falou, não perde, viu? Não perde. A pensão, ela se preserva aos herdeiros legítimos, aos herdeiros necessários. Ela continua. Tá? Pastor De Carlos? Não, eu queria fazer a observação, se nós começarmos a dizer que é o Estado quem determina o que é pecado, nós vamos ter muita dificuldade. Porque você ultrapassar um semáforo vermelho, você dirigir com habilitação vencida, tudo isso passa a ser pecado. Né? Não estou dizendo que é certo, mas você não vai servir ceia para quem está com a habilitação vencida? A turma da pesca, né? Quantos dos pescadores têm carteira de habilitação para pilotar motorzinho, barquinho de pesca? Aliás, se você estiver pescando sem ter a sua habilitação lá do IBAMA, se você não tiver pago a taxa anual do IBAMA, você também está em pecado. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o Estado penaliza um monte de coisa que não é necessariamente pecado, né? Por outro lado, o Estado permite um monte de coisa que para nós é pecado. Então, pecado quem define é a Igreja, segundo as Escrituras. Legalidade, o que define é a Constituição. No quesito família, nós trabalhamos com as duas coisas. O casamento, segundo a Bíblia, como eu disse, é um casamento heterossexual monogâmico, não é? Segundo a Bíblia, na versão cristã, na versão do Antigo Testamento, poderia ser poligâmico, não é? Então, a gente tem que trabalhar com as duas coisas, mas cuidado, para a gente não deixar que o Estado defina o nosso conceito de pecado. Por outro lado, nós também não devemos permitir na igreja tudo aquilo que a lei lá fora permite. Senão nós vamos começar a definir como casamento coisas que, biblicamente, não são casamento. Ou constituições familiares que, segundo a nossa forma de ver, não são famílias, são ajuntamentos, são uniões, mas não são necessariamente famílias. Ok, pastor. Bom, gente, estamos chegando ao fim agora da nossa inspirativa. Eu quero agradecer ao pastor Leondas, pastor Rubens, pela disponibilidade, por nos trazer assim um tema tão importante. Agradecer a todos os pastores. Essa reunião remota pelo Zoom, vai findar se tornando algo mais rotineiro nosso, principalmente diante dessa pandemia, ou depois, de repente, até uma proposta interessante para conversarmos a respeito disso. Obrigado às pastoras, às mulheres, Carol, que participou, estou vendo a pastora Daílde aqui, a pastora Beth esteve conosco, a pastora Sheila, tem várias pessoas aqui participando conosco, vários pastores. Eu quero aproveitar essas mulheres conosco e vou pedir para a pastora Adailde, que está aí com a gente, fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esse momento. E, mais uma vez, muito obrigado a todos, pastores, colegas, que se esforçaram para estar com a gente até agora. Vamos estar propondo outros temas, convidando os colegas para dialogar com a gente. Pastora Adailde. Graça e paz, pastores. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos por esta manhã, pela bênção deste dia, pela bênção desta reunião, por este tema tão importante, esclarecedor. Ó Pai, nós te agradecemos pela vida da tua igreja, a vida, Senhor, do teu povo nesta terra. Nós te louvamos pelo poder da tua palavra, que nos orienta, que nos abençoa. Nós te agradecemos também pela Constituição brasileira e nós te pedimos a
tua bênção, Pai, para a tua igreja, para o teu povo, para o nosso Brasil, nessa hora tão difícil. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Ormiban. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens um propósito com cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar os teus servos na liderança das suas igrejas. Amém. E que, ó Deus, o teu povo tenha discernimento para viver a vida que a tua palavra nos ensina. Amém. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Obrigado a todos.